Senhores, vamos começar a nossa brincadeira trabalhando sobre como que o Enem cobra as questões de funções de equação do primeiro grau. Perfeito. Pessoal, vamos começar com estas daqui, aquele mesmo esquema, os senhores pausem e tentem fazer. Primeira questão, as curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações em que QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram um preço de equilíbrio do mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. E aí ele pergunta qual é esse preço de equilíbrio. Resumidamente, pessoal, precisamos igualar essas duas equações. E quem disse que isso precisaria ser feito? O próprio enunciado. Menos 20 mais 4P igual a 46 menos 2P. Resultado: 4P mais 2P igual a 46 mais 20. Tá menos, passou mais, tá menos, passou mais. 6P igual a 66. P igual a 66 dividido por 6. P igual a 11. Então, nós temos aqui um preço de equilíbrio igual a 11. O curioso é que você pode tirar a prova real e fazer menos 20 mais 4 vezes 11. Menos 20 mais 44, o resultado disso será especificamente 24. Deixa eu só puxar um pouco para cá. Pronto. Menos 20 mais 44, 24. Aqui fica a mesma coisa. 46 menos 22, porque 22? 2 vezes 11. Terá como resultado 24 também. Então, demonstra que o preço de equilíbrio é, de fato, o 11. Próxima fala. Em economia, costuma-se representar o consumo mensal C de uma família por uma função linear C igual a C0 mais C1 vezes Y, em que C0 é o consumo independente de renda e C1 é a chamada propensão ao consumo, Y é a renda mensal da família. Uma determinada família possui a seguinte função de consumo. Nesse caso, ela possui um gasto de R$ 500, independente da renda, e propensão a consumo de 0,8. Nessa família, a renda mensal provém somente dos salários do pai e da mãe, que são 3 e 4, ou seja, R$ 7.000. Qual é o consumo dessa família? Muito simples. Os senhores sabem que o Y é o consumo total, que é 7.000, e aí, né, 7.000 dessa soma. Isso será igual a 500 mais 0,8 vezes 7. 5.600, resultado 6.100. Alternativa correta, letra D. Perfeito? Ô, pessoal, olha para cá rapidinho, nos meus olhos. Prestem muita atenção sobre o fundamento que eu vou fornecer agora. Vocês vão ver que esse valor assim é valor independente do consumo, valor independente da renda, valor fixo, taxa fixa. São termos que recorrentemente irão aparecer nas questões. E o que eles significam? Vejam só. Vamos imaginar, existe um mercado aqui em Santana do Ipanema muito grande, dois na verdade, mas vamos pensar nesse que é o mercado do Nobre. E eu moro a uma distância considerável desse mercado. Se eu quisesse ir até lá, digamos que eu fosse escolher pegar um táxi. A taxa do táxi para sair da minha casa e me deixar no Nobre é R$ 25, perfeito? E aí eu vou fazer a ida e a volta nesse táxi. 25 para ir, 25 para voltar, R$ 50. Os senhores concordam que, digamos que eu faça uma compra de R$ 10, eu coma 2 salgados e um suco. Quanto é que eu vou gastar no total? R$ 60. 50 mais 10. Agora, digamos que eu vá fazer uma compra muito grande de R$ 2.000. Quanto é que eu vou pagar? 2.050. É o que eu consumi mais esses R$ 50. Independentemente do consumo, independentemente da compra que for realizada, estes R$ 50 serão acrescidos ao valor do gasto. Porque eles são fixos. É 25 para ir, 25 para voltar. Não é variável. Entenderam a ideia? Esses 50 não depende de quanto eu gasto no Nobre, não depende do tempo que eu vá permanecer ali, não depende de nada, é a ida e a volta, é esse valor e ponto final. Uma outra coisa, alguns restaurantes, eles cobram uma taxa de reserva. Então, digamos que os senhores vão sair com, sei lá, seu namorado, um parente, alguma coisa, e vocês queiram deixar lá reservado aquela mesa. Então, o restaurante vai cobrar uma taxa, digamos, R$ 100 para deixar aquela mesa reservada. Se você for até lá, independentemente do seu consumo, se você gastar R$ 500 no jantar, ou se você comprar só uma água de R$ 3, você vai ter que pagar junto desse valor, ou seja, somando-se a esse valor,
a taxa fixa pela mesa, se ligaram? Não é uma taxa que depende de nada, é uma taxa simplesmente do serviço, é uma taxa fixa. É o caso desses R$ 500 e é o caso de tantas outras questões que também irão trabalhar com elas. Vamos lá, eu quero que os senhores comecem por essa daqui, viu? Essa daqui. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem varia de um aplicativo para o outro, mas em geral, o valor vir a ser pago, em real, varia em função de. E aqui nós temos a tarifa base. O que ela é? Valor fixo, em real, cobrado no início da viagem. Esse valor fixo, F, do que ele depende? Nada, é um valor fixo. O tempo T, né, em minuto de duração da viagem, e a distância D, que é a distância percorrida em quilômetros. Um desses aplicativos cobra R$ 2,00 de valor fixo, acrescidos de 0,26 por minuto de viagem e R$ 1,40 por quilômetro rodado. Nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é: beleza, senhores, como é que a gente vai realizar isto? Vamos aqui analisar esse ponto. A taxa fixa é R$ 2,00. Em seguida, nós temos um valor de 0,26, que depende especificamente do tempo, mais R$ 1,40 para cada quilômetro rodado. Esse que não está multiplicando ninguém é justamente o valor fixo que eu havia comentado, porque ele não depende do tempo nem da distância. É uma taxa fixa que deverá ser paga ao entrar no carro. Isso, em alguns táxis, eram conhecidos como bandeiradas. Hum. Era muito comum, eu vou simplificar aqui, né? Um cálculo feito da seguinte maneira: em Maceió, você pegava um táxi, aí você pagava R$ 3,00 de taxa fixa, mais 0,80 por cada quilômetro rodado, por exemplo. Se ligaram? É óbvio, a última vez que eu peguei um táxi em Maceió foi, sei lá, 2005. Então, os valores com certeza estão totalmente distintos do que os valores de antigamente, né? Estão totalmente diferentes dos que são agora. Mas a lógica ela é um pouco parecida. Senhores, olhem essa próxima questão daqui e eu já faço um adendo. Ela está aí de forma proposital devido a este ano ser de Copa do Mundo. Então, existe uma possibilidade dele trabalhar com questões relacionadas a futebol. No campeonato de futebol de 2012, um time sagrou-se campeão com um total de 77 pontos em 38 jogos, tendo 22 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. No critério adotado para esse ano, somente as vitórias e empates têm pontuações positivas e inteiras. As derrotas têm valor zero. E o valor de cada vitória é maior do que o valor de cada empate. Curioso que ele não cita quanto é o valor da vitória nem do empate. Um torcedor, considerando a fórmula da soma de pontos injusta, propôs aos organizadores do campeonato que, para o ano de 2013, o time derrotado em cada partida perca 2 pontos, privilegiando os times que perdem menos ao longo do campeonato. Cada vitória e cada empate continuariam com a mesma pontuação de 2012. Qual a expressão que fornece a quantidade de pontos P em função do número de vitórias V, do número de empates e do número de derrotas no sistema de pontuação pelo torcedor para o ano de 2013? Uma coisa que a gente tem que entender antes da resolução da questão é que a vitória vale 3 pontos e que o empate ele vale 1 ponto e a derrota vale zero, de acordo com esse critério adotado. Felipe, o enunciado em nenhuma maneira citou isso. E você tem que saber. Porque quando você analisa a Base Nacional Curricular Brasileira, consta que nas aulas de educação física você tem que ter uma noção mínima de esportes. Felipe, mas o meu professor nunca ensinou isso. Eu estou te ensinando agora. Zero reclamação e 100% de solução. Perfeito? Tanto é que, se você utilizar os valores que eu fornecer agora, os pontos serão 3 pontos vezes 22 vitórias, depois 11 vezes 1. Isso será 66 mais 11, cujo resultado é 77 pontos no total que serão feitos. Vocês se ligaram nesse ponto? Agora, de acordo com o torcedor, a vitória vale 3 pontos, ou o empate, ele vai manter a mesma coisa que é 1, e a derrota é 2. Então, isso fica 3V mais E menos 2D. A alternativa correta, letra D. Se ligaram quanto a esse ponto? Próxima questão. Mas essa daqui ela é muito interessante, porque ela estabelece 2 critérios de possibilidade de vitória. Fez, né? 2 professores participam de um concurso público com 3 fases. A primeira fase avalia o desempenho teórico e a segunda refere-se às experiências e aos títulos obtidos durante a vida acadêmica e, na última fase, avalia o desempenho didático do participante, sendo as notas obtidas nessas fases representadas por F1, F2 e F3, respectivamente. A nota final NF dos participantes é calculada por: o candidato precisa apresentar a nota mínima igual a 6 em cada uma das fases para não ser desclassificado.
Primeiro quesito. Em caso de empate nas notas finais, o candidato que obtiver a maior nota na primeira fase será o primeiro colocado. O primeiro participante obteve nota 7 na primeira e na segunda fase, e nota 10 na última fase. Muito bem. Já o segundo participante, vou reduzir apenas um pouco a fonte do meu lápis. Já o segundo participante obteve nota 8 em cada uma das duas primeiras fases e ainda participará da terceira fase. Para alcançar a primeira colocação no concurso, qual é a nota mínima que o segundo participante deverá obter na terceira fase? Senhores, NF igual. Vamos calcular a nota do primeiro. 0,4, ele tirou 7 na primeira, depois 0,1 vezes 7 na segunda, 0,5 vezes 10 na outra. Logo, isso aqui terá 2,8 mais 0,7 mais 5. Se eu somar, o resultado será 8,5. Então, o primeiro participante tem uma nota de 8,5 pontos. Só que aí tem um segundo detalhe. Ele está perguntando a respeito da nota mínima do segundo participante. E também temos uma vantagem. A nota do primeiro participante na primeira fase foi 7. A nota do segundo participante na primeira fase foi 8. E aí, lembra do critério? Em caso de empate das notas finais, o candidato que obtiver a maior nota na primeira fase será o primeiro colocado. Isso significa que o participante 2 não precisa necessariamente tirar uma nota maior do que 8,5, no caso, na nota final. Ele pode tirar 8,5 nessa nota, só que ele já tem a primeira nota sendo a maior. Então, ele vai ganhar. Se ligaram? Vamos calcular a nota dele aqui, ó. Ele disse que ele tem que ter pelo menos 8,5, né, de nota final. É 0,4 vezes a primeira. Senhores, quanto é a primeira nota dele? A primeira do segundo foi 8. Depois, a outra, 0,1 vezes 8, mais 0,5 vezes a F3. Beleza. 8,5 igual a 3,2 mais 0,8 mais 0,5 vezes F3, sem afobação. 8,5 será 4, mais 0,5 F3, passa para lá. 8,5 menos 4, 0,5 F3. Isso ficará 4,5 igual a 0,5 F3, beleza? Está multiplicando, passa dividindo. 4,5 por meio igual a F3. Ignora as casas decimais. 45 por 5, 9. Ou seja, este cara precisa tirar, no mínimo, uma nota 9, que aí ele já vai igualar os 8,5. Senhores, vamos lá. Os senhores entendem que, neste caso, o primeiro participante, vamos chamá-lo de A, o participante A e o B, têm ambos agora a nota final 8,5. Só que o B será o ganhador, que no caso é o segundo, né? O segundo participante. Por que ele vai ser o ganhador? Porque, em caso de empate nas notas finais, o candidato que tiver a maior nota na primeira fase será o primeiro colocado. E este candidato tirou 7 na primeira fase e este tirou 8. Logo, devido a esse critério, ele será o vencedor. Perfeito? Beleza. Vamos agora trabalhar sistemas de equações.